Bom dia. Estamos iniciando agora, né, o treinamento para a primeira avaliação formativa que vai acontecer do SAERE agora em julho de 2024. Queremos agradecer a participação de todos vocês, considerando a extrema importância desse treinamento, para que todas as nossas ações fiquem alinhadas. Como é sabido, todas as avaliações externas, elas precisam ter um procedimento igual em todas as aplicações. Então, por isso que é importante que nós estejamos aqui, estejamos atentos e foquemos nas informações que serão dadas. Mirelle está aqui hoje apoiando a gente, né, com a interpretação em Libras, para tornar esse vídeo acessível a todas as pessoas. Primeiro, eu gostaria de dizer dos procedimentos iniciais, né? Os diretores, a este momento, já devem ter alocado vocês na plataforma Recife, que é essa plataforma, quando vocês estão alocados lá, que vai dar acesso tanto ao aplicativo, por onde vocês irão fazer as inserções de resultados, quanto à plataforma, né? Porque sem essa alocação vocês não conseguem ver. Então, eles têm esse prazo, já cumpriram esse prazo, muitos gestores já estão dizendo que já fizeram isso. A partir do dia 22, eles já poderiam ter feito o download dos resultados, e aí eles podem entregar para vocês os procedimentos por escrito de tudo que vai acontecer, porque claramente não ficará na memória de todos o que a gente vai tratar aqui. Pedimos que, se for necessário, assista mais de uma vez para que se aproprie desse comando. Sei que as pessoas que já aplicaram outras vezes se sentem muito seguras de fazer novamente. Porém, sempre pode ter algo que a gente passou, que a gente esqueceu, que a gente não lembra mais, e aí é importante essa retomada. Você é um aplicador externo, então você é uma pessoa que está indo para a escola para fazer uma atividade. E essa atividade te coloca numa condição de não conhecimento dos estudantes. Então, é importante que você respeite todos os períodos, pois aquilo que não for feito no prazo, infelizmente, não levará à conclusão da atividade. Todos vocês foram convidados para aplicar uma prova e para inserir os resultados, lançar os resultados. Se você aplica e não lança, você não cumpriu a atividade. Então, isso vai dificultar o seu recebimento. Aliás, vai impedir o seu recebimento. Então, bom, quando é que vai acontecer essa avaliação? Essa avaliação vai acontecer no dia 31 de maio, 31 de julho, tá certo? E 1 de agosto. Então, é preciso que você se certifique com a escola dessa aplicação. Depois que você aplica a prova, você vai poder fazer a leitura dos cartões. Então, o aplicativo e a plataforma só vai abrir para vocês no dia 31 de julho. Então, não adianta você testar antes, porque você não vai conseguir acessar. E aí, você vai ter até o dia 11 de agosto, que é um domingo, para fazer esse lançamento. O que é que nós pedimos? A prova aconteceu no dia 31 e no dia 1. E você vai ter até o dia 11. Isso não diz que você deve deixar para o dia 11. Faça isso o mais rápido possível. Por quê? Se tiver alguma situação que impeça de você lançar o resultado, você vai ter tempo de resolver. Mas se você deixa para o domingo não tem apoio, atendimento. Então, se você tiver um problema, você não vai ter como resolver e vai deixar de lançar o resultado. É importante frisar isso, né? Que você vai ter atendimento até a sexta-feira, que é o dia 9. 10 e 11 é para quem realmente vai arriscar. Então, peço a vocês que adiantem o máximo possível esse lançamento de resultados. Até o dia 12, que é a segunda-feira, vocês vão ter que devolver os pacotes à escola. Vocês podem me perguntar, né, que eu acho que muita gente já me conhece, mas, Roberta, eu posso devolver no outro dia? Pode. Você tem até o dia 12, tá certo? Então, Roberta, se eu tiver um problema e eu não conseguir inserir, peça ajuda à escola, porque o diretor da escola ele pode fazer esse lançamento para você. Ou ele pode lhe possibilitar isso.
Porém, você vai precisar informar. Tem gente que só avisa quando já terminou o prazo, e aí não tem mais o que fazer. Não tem como abrir a plataforma ou o aplicativo para uma única pessoa. Só abre para a rede inteira. Então, fecha no dia 11 sem reabertura, tá certo? Pedimos atenção a isso. O que é que esses aplicativos, o que é que vocês vão precisar fazer, estar atentos a fazer? Antes da aplicação, vocês realizam a inscrição, participam dessa capacitação, né? Eu chamo sempre de treinamento, porque aquilo que vocês todos são capazes, mas é um treinamento para que a gente execute as ações de forma igual em todas as unidades. Preencher o formulário de frequência que vai aparecer no final dessa apresentação. Então, essa apresentação ficou gravada para vocês, para que vocês possam assistir várias vezes. E preencham esse formulário, ele vai estar aberto para vocês preencherem, tá? Quando você preenche esse formulário, você está dizendo para nós que você assistiu o vídeo e que você está preparado para fazer todo o procedimento. Também lá no final vai ter um QR Code com quiz, com um testezinho, para vocês preencherem, né, responderem a partir do que a gente está falando aqui. E, de repente, lhe dá uma segurança maior de que você está pronto, está apto para fazer essa atividade. Então, prestem atenção no treinamento todo e depois vocês vão responder o quiz, tá bom? Bom, tem que ler atentamente todas as instruções do manual, que a gestora possivelmente ela está orientada a entregar para vocês, e vocês também podem ter acesso, né, a essas informações. Verificar o nome da escola. Gente, olha, é muito importante saber o nome da escola que você vai trabalhar, a turma que você vai aplicar. Procure informações sobre essa turma que você vai aplicar. Se ela tem crianças com deficiência, quem vai acompanhar essas crianças. Até para que quando chegue no dia, você já esteja com essa expertise, com essa informação. Quando fazíamos o treinamento presencial, a gente sentia muita dificuldade, porque os aplicadores chegavam e não sabiam o nome da escola, não sabiam qual turma iam aplicar. Isso é uma coisa que não é só para o treinamento, para essa prova, mas para a vida. Toda vez que lhe chamarem para uma atividade, procure saber o máximo de informações que você puder, tá certo? Para que você possa se organizar. Outra questão é a realização da inscrição no CIA. Veja, o CIA é a plataforma que trata da remuneração de vocês. Se ela tiver preenchida de forma incorreta, você fatalmente terá dificuldade de receber o seu dinheiro. Então, a inscrição de vocês ela é composta de 3 etapas. Primeira etapa, inscrição no CIA. Segunda etapa, a observação dos dados de vocês no E-Social. Os dados do E-Social têm que bater com a inscrição. Nós temos tido várias pessoas que têm ficado com a remuneração presa, vão receber, mas assim que corrigirem, né? Por quê? Porque a data de nascimento no E-Social está diferente da data de nascimento da plataforma CIA. Então, é preciso corrigir. Como eu corrijo? Lá, quando você faz a consulta do E-Social, ele vai dizer como você faz essa correção, a quem você deve procurar. O NARI, a prefeitura, não trata disso, porque isso faz parte do seu cadastro, das suas informações. Então, não adianta mandar para a gente número de conta, porque não é a gente que paga. Essa remuneração é feita pelo CAED. Então, eles é quem tem acesso a essa informação. Então, tudo que você coloca nesse CIA e no E-Social, que está lá, que alguém escreveu você, aí essas informações serão usadas para o seu pagamento. Então, isso faz parte da missão de vocês antes de começar todo o processo. Então, fiz a capacitação, assinei a frequência, procurei saber, li o manual, procurei saber onde eu vou aplicar a prova, fiz a minha inscrição no CIA. Depois que eu fiz a inscrição, eu clico lá em salvar e aparece comprovante de inscrição. Mas esse comprovante de inscrição ainda não valida a sua inscrição. Sua inscrição é validada através de um e-mail que você recebe do suporte CAED. Você recebe essa informação
esse e-mail, e lá tem um linkzinho para você confirmar. Você clica, ele abre automaticamente o seu cadastro. Aí você vai confirmar o seu cadastro. Estou pedindo isso porque tem gente que só clica, salva e não lê o cadastro. E às vezes a informação está trocada. Então é importante que vocês façam a inscrição no CIA, acessem o e-mail de vocês, ou no spam, ou na caixa de entrada, e depois vocês, quando clicarem na palavra link, vocês vão conferir de novo para poder confirmar. Não confirme sem conferir, porque fatalmente seus dados ficarão incorretos e no dia do pagamento você vai ter problema. Cadastro no CIA e E-Social. Acabei de dar uma explicada básica, uma explanada básica sobre isso, mas é importante a gente chamar a atenção novamente. Você vai digitar lá na barra de pesquisa, consulta qualificação cadastral E-Social. Vai abrir esse link aí, esse endereço. Quando abrir esse endereço, você vai preencher as informações que são nome completo, data de nascimento, NIS. O NIS pode ser NIS, PIS, PASEP, INSS, um número de inscrição social. Todo mundo tem ele, tá? Então, só pode receber dinheiro, você só consegue fazer se você tiver essa inscrição. Clique em adicionar e depois em consultar. Aí ele vai pedir para você preencher uns caracteres especiais. Você preenche e deve aparecer a mensagem: os dados estão corretos. Caso não apareça essa informação, você vai ter lá a orientação de como você pode consertar. Mas a gente já acrescenta a informação dizendo que você ligue para o 135 e eles vão te dar essa orientação. Sendo que lá no cadastro, na página do E-Social, aparece a orientação. Vocês têm que ler e procurar resolver. O NARI não resolve, a Prefeitura não resolve e o CAED não resolve. Quem resolve é você junto ao E-Social, tá certo? Então, não adianta ficar mandando mensagem todos os dias, reclamando com a gente, dizendo coisas desagradáveis, porque isso não tem como ser alterado. Só você, até por conta da Lei de Proteção de Dados, a gente não pode mexer em nenhuma informação que você tenha colocado em algum cadastro. Depois que você fez a consulta no E-Social, você vai lá e faz o cadastro no CIA. Digita seu CPF. Quem já é aplicador antigo vai digitar uma senha, que o NARI, o CAED, a Prefeitura também não muda. É você quem cria essa senha e anota. Preenche todas as informações se for novato. E se for antigo, você vai simplesmente ler tudo e confirmar, para ver se não mudou nada, se não está faltando nada. Se a agência tiver dígito, você coloca. Algumas agências têm um X como dígito. Você coloca o X, não tem problema. Agora, se a agência não tem dígito, você não coloca nada. Deixa em branco. Não tem é não tem. Porque como ele está falando de dígito, se você colocar qualquer símbolo, vai ser lido como dígito. E o pagamento não vem para você. Porque o banco não reconhece aquele dígito. Tem dígito, coloca o dígito. Não tem, não coloca. Tá certo? Cadastre um e-mail pessoal. Gente, nós temos tido historicamente a pessoa que coloca e-mail da prima, da sobrinha, ou então coloca um e-mail que depois não lembra a senha. Se você coloca um e-mail e não lembra a senha, a gente não tem como se comunicar com vocês. O CAED também não tem como se comunicar com vocês. Então, como é que você vai saber o dia que você vai estar recebendo dinheiro? Precisa ter um e-mail que você consiga acessar, tá? E que seja seu. Coloque nesse cadastro uma senha fácil, porque de outra vez que você for chamado para aplicar, você já tem o cadastro, acessa, confirma tudo de novo. Roberto, eu fiz a prova em março e vou ter que confirmar de novo? Sim. Porque o cadastro, ele só tem validade de 90 dias. Então, ó, março, abril, maio, junho. Em junho venceu. Então, você precisa fazer
todo o cadastro novamente. Ou, pelo menos, entrar e confirmar. O que não pode é achar que, eu já tenho, está tudo bem. Tem que entrar porque ele só dura 90 dias. Bom, nós não trabalhamos com poupança. Então, não coloque conta poupança. Porque conta poupança, mesmo que você coloque, vai dar problema. A gente só trabalha com a conta corrente ou digital. Que não pode ser, conta corrente não pode ser da mãe, da irmã, não pode ser conta salário, não pode ser uma conta conjunta. Tem que ser a sua conta. Depois que você coloca lá todos os dados, lá no final tem um quadradinho que você vai colocar assim. Ao se cadastrar, você reconhece que leu o termo de sigilo e compromisso. Gente, leiam o termo. Porque o termo vai dizer o que te deixa apto e o que não te deixa apto. Por exemplo, se você recebe Bolsa Família, se você recebe salário-desemprego, abono-desemprego, se você recebe algum apoio do governo, algum auxílio do governo, quando você faz o seu cadastro lá na instituição, você diz para eles que você não tem renda. De repente, pode haver um choque de dados e dizer, gente, mas eu disse que não tinha renda e agora tem. Então, pode ser cancelado um ou outro. Para evitar problemas, é melhor que você tenha ciência que isso pode acontecer. Roberta, mas eu sempre apliquei e nunca tive problemas. Ótimo, mas se tiver agora, você já sabe que foi avisado. Não tem como reclamar, porque é uma declaração que você deu. Você deu uma declaração lá na instituição de que você não tinha renda e deu uma declaração aqui, quando você marca aquele quadradinho, de que você está ciente que isso pode acontecer, ou seja, a não remuneração. E aí você salva. Supondo que você salvou, vai aparecer ali comprovante de inscrição. Volto a dizer, não garante sua inscrição de verdade. Você vai ter que receber um e-mail que vai dizer para você ali o seu nome em vermelho e você vai clicar na palavra link e vai abrir o seu cadastro. Roberta, mandei a mensagem e não chegou o e-mail. Você volta no seu cadastro, salva e clica em reenviar e-mail. Roberta, fiz de novo e não funcionou. Vai precisar alterar o e-mail. Deve ter alguma proteção no seu e-mail que não deixa chegar. A maioria das pessoas que está tendo problema, que teve problema com isso, quando trocou o e-mail, aí resolveu. Então, essa é a solução possível e que a gente conhece. Depois que você clica, lembrando novamente, você tem que conferir as informações. Tivemos uma descoberta nesse último SAERE, que pessoas que fazem a inscrição no mesmo computador, pode acontecer da conta da pessoa primeira que fez o cadastro ficar salva para outra. E aí ficam 3, 4 pessoas com o mesmo número de conta e nenhuma delas recebe. Porque quando ele bate a conta com o CPF da pessoa, não bate, ele não paga. Tá certo? Então, é importante que você... lá na escola a gente foi lá e fez o cadastro, todo mundo lá. Ótimo, beleza, prático e tal. Mas você tem que conferir as informações antes de salvar. Se não, vamos supor que lá no NARI todo mundo fosse ser aplicador. E todo mundo fez a inscrição no meu computador. O que é que acontece? Eu fiz a minha conta, coloquei lá. Depois, Jacione, que é minha técnica, chegou lá, fez o cadastro dela, não conferiu a conta e ficou a minha conta para o CPF dela. Aí o CAED vai dizer, eu não sei de quem é essa conta, nem pago para um e nem pago para outro. Prejudica 2 pessoas. Então, se você vai fazer o cadastro no computador de alguém que já fez, confira os dados. Por que eu fiz tanta questão da gente segurar bem nessa informação? Gente, depois que que o pagamento sai, que você não fez a coisa correta, que não conseguiu concluir toda essa inscrição, você vai ter que esperar a formação de um outro lote. E nesse outro lote não sai com 1 semana nem com 2, é com 1 mês, com 2, com 3. Então, vamos fazer tudo certinho para que todo mundo receba junto, tá certo? Bom, valor pago. Quanto é que eu vou receber para aplicar essa avaliação?
R$ 140 para aplicar e lançar as respostas. Lembrando que quem não lança as respostas não recebe pela aplicação. Então, são R$ 140 se você cumprir a tarefa toda. Se fizer metade, não recebe nada. Certo? Após fechar a plataforma, começa no dia 12, começa a tramitação para a composição do pagamento, que dura em torno de 120 dias. Se você tiver com o cadastro correto, você vai receber dentro desse prazo. Agora, se você tiver com alguma coisa errada, vai demorar mais do que isso. Orientamos que cada aplicador faça seu cadastro. Não peça para o diretor fazer, não peça para o amigo fazer. É seu, responsabilidade sua. O pagamento é feito pelo CAED, não podendo o NARI ou a prefeitura fazer nenhuma ação para isso, tá certo? A nossa ação termina no momento da assistência do lançamento das informações. Sobre pagamento, é seu cadastro com o CAED e a gente não vai poder fazer nenhuma intervenção, nem aceleração. É tudo dentro dos passos. No dia da aplicação, nós pedimos que você esteja com caneta esferográfica azul ou preta, tá certo? E um relógio para marcar o tempo. De preferência, um relógio analógico. Chegue 30 minutos antes para poder respirar, saber todas as informações, ler o pacote da sua prova direitinho para não aplicar a prova errada na turma errada. Recebe do coordenador esse pacote, confirma, preenche os dados e vai para lá para saber também se tem aluno com deficiência. Se tiver aluno com deficiência, você vai buscar na escola, eles já devem estar preparando isso, quem vai aplicar a prova para essas crianças. Porque essas crianças precisam fazer prova fora da sala, num tempo específico dela. Sendo que, mesmo que ela demore mais 30, 40 minutos aplicando a prova para essa criança, você tem que esperar a prova dessa criança, porque quem lança o resultado dela é você. Então, foi lá, tem Pedro, que é autista, e a AE da escola vai aplicar a prova para ele. Ela leva a prova para outra sala, aplica e devolve para você, porque quem lança na plataforma ou no aplicativo é você, tá? As etiquetas continuam sendo laranja no primeiro dia e verde no segundo dia. No primeiro dia, a gente vai ter as provas de português para 1º ao 4º ano e língua portuguesa e ciências humanas para 5º ao 9º ano. E no segundo dia, a gente vai ter avaliação de matemática para o 1º ao 4º ano e matemática e ciências naturais do 5º ao 9º. Igualzinho, quem já trabalhou sabe disso. E quem não trabalhou vai compreender, porque você já vai receber o pacote laranja no primeiro dia, com a etiqueta laranja, e o pacote com a etiqueta verde no segundo dia. Nos minutos que antecedem a aplicação, você vai entrar na sala, vai desligar o seu celular e pedir que os estudantes também desliguem o celular. Né? Verifique se está tudo em ordem para o início da aplicação, organizar as bancas em filas, que isso normalmente já está pronto para vocês. Eita, ficou aqui. Gente, ficou um slide trocado de lugar aqui. Bom, Roberta, voltando para a inscrição rapidamente, né? Se eu tiver algum problema com inscrição, com inserção de dados, com alocação, com acesso à plataforma, com acesso acesso ao aplicativo, vocês têm que entrar em contato com o CAED. O NARI não consegue dar esse suporte. Por isso que a gente diz, se você no primeiro dia aplicou prova, já teste o seu acesso. Porque se tiver um problema, você tem tempo de falar com o CAED naquele dia mesmo e eles já resolverem, tá? E aí você vai ter que, se mandando um e-mail para eles, vocês vão ter que dar todas essas informações que estão aí no slide. Ó. Estado, regional, município, perfil que ocorre a situação, ou seja, se o problema é no perfil do aplicador externo, tem que dizer que é do aplicador externo, seu nome completo, CPF, INEP da escola, nome da escola, turma e etapa de avaliação, nome do aluno, se for um problema com o dado de um estudante, e o nome do profissional envolvido, né? No caso é o seu. E o card onde ocorre o problema, se é no lançamento, porque existem vários cards, inclusive a escola também pode mandar essa informação. Então, é importante que dê o máximo de informações possível, inclusive o print de tela, para poder eles saberem como está acontecendo o problema. Vamos lá.
Eu já fiz tudo, já fiz meu cadastro, cheguei na escola, peguei meu pacote e eu sou aplicadora do 1º ao 3º ano. Eu vou receber um pacote de provas que tem testes para as turmas do 1º ao 3º ano. Então, eu vou ter lá, eu tenho que conduzir de um jeito muito específico. Por quê? A aplicação do 1º ao 3º ano tem um caderno do aplicador dentro do pacote. Você, aplicador, vai ter que trabalhar com esse caderno, porque nesse caderno vai dizer o que você pode falar e o que você não pode. Tudo que você pode falar tem um megafone e o que não pode não tem megafone. E o que a gente pede é, fale especificamente o que tem no megafone. Porque se você não falar o que tem no megafone, você vai estar mudando a regra. E aí aquela escola vai ser beneficiada ou prejudicada se você não fizer a leitura correta. Tá? Então, você recebe lá o caderno do aplicador, abre o pacote, rompe o pacote, confere se dentro tem caderno do aplicador, ata de sala e caderno de teste. Isso, na etiqueta, tem dizendo assim, 20 cadernos de teste. Quando abrir, você tira o caderno do aplicador e conta 20, para saber se está certinho, tá? Tem que explicar aos meninos a importância do caderno de testes, dessa avaliação, o que é importante para eles, o que é importante para a escola. Faz todo esse procedimento que está lá orientado no manual. Então, no manual está sendo tudo bem direitinho, a diretora vai entregar para vocês o que vocês devem ler. Uma coisa importante também que não está aparecendo aqui é que vocês vão receber da escola uma lista com o nome da criança, data de nascimento e o nome da mãe. Por quê? Lá na frente eu vou falar sobre isso. Se você, por exemplo, tiver um estudante que não está na sua lista, quando você abre o aplicativo, não aparece o nome dele. Você vai poder incluí-lo. Como é que você inclui esse estudante? Escrevendo o nome da mãe, o nome da criança e a data de nascimento da criança. Por isso que essa ata que a escola entrega é tão importante. Tá? E é nessa ata também que você vai colocar presente, faltou e transferido. Então, se você vai colocar essas informações, no final você assina e devolve à escola quando devolver as provas. Então, é um procedimento bem elementar. Você recebe o pacote com 3 coisas dentro. Caderno do aplicador, ata de sala e caderno de teste. E fora você recebe uma lista. Uma lista para o 1º dia e uma lista para o 2º dia. E aí você tem que devolver tudo à escola, você não fica com nada, certo? Informa que eles devem desligar os celulares. Sei que eles são pequenos, né? 1º ao 3º ano, mas algumas crianças têm. Pede para desligar. Diz que eles não podem sair a qualquer hora. Eles querem ir ao banheiro? Podem. Lembrando que, se o menino do 1º ao 3º ano vai ao banheiro, você para a aplicação. Por quê? Porque você está lendo as questões. Se ele vai no banheiro, ele perde a leitura. E você não vai poder ler de novo. Você vai ler 2 vezes para quem está ali na sala. Todos eles devem ficar somente com lápis e borracha na mesa e devem aguardar para que todos comecem juntos. Você não responde nada sobre o que está na prova, sobre o conteúdo, só dúvidas de execução. Por exemplo, a bolinha pinta, o X é aqui, tia, aí você vai dizer onde é, tá certo? Lembrando que as crianças do 1º ao 3º ano não preenchem gabarito e nem colocam o nome no caderno. Quem coloca é o aplicador. O aplicador é responsável por preencher o gabarito, a folha de respostas do menino, ele marca só no caderno e é responsável por colocar o nome do estudante onde for necessário, tanto na capa quanto na folha de respostas. Não podem realizar nenhuma pintura de bolinha, porque menino pequenininho, quando vê uma bolinha, já quer pintar. Tem que avisar eles que essa tarefa não é deles. E que eles não precisam se preocupar com o tempo da prova, porque eles vão fazer todos juntos. Então, eles não vão poder terminar antes. A prova dura até 1h20. Gente, é até. Existem crianças que, por exemplo, não vai nenhum menino ao banheiro nesse período. Então, a prova anda mais rápido. Se o menino vai muito ao banheiro, pode ser que você dure 1h20. Você só não pode passar de 1h20. Tá certo? Outra situação, eles devem ser orientados a marcar somente uma alternativa, ok? Porque tem meninos que marcam uma, não apaga e deixa 2.
Então, orienta eles para isso. E como eles estão de lápis e borracha, você vai poder passar pelas bancas e dar uma olhada se eles estão marcando direitinho. Lembrando que o cartão respostas, quem marca é o aplicador, porque eles ainda não têm essa destreza. Precisa que a gente faça esse acompanhamento. Roberta, como é que eu faço a distribuição das provas? As provas não são nominais, mas você deve seguir o alinhamento mostrado nessa imagem, tá? Você começa por onde está lá a porta, né? Começou lá pela porta e foi lá, fila 1, começou pode ser a mesa do professor. Fila 1, volta, fila 2, fila 3, 4. Desse jeitinho que está desenhado aí. Vocês vão estar em casa vendo e vocês vão conseguir assimilar isso com bem facilidade. Outra situação, solicite que eles coloquem o nome na capa do caderno de prova, mas tem criança que não sabe. E aí é você quem vai fazer isso. Então, aquilo que a criança não consegue responder, você precisa fazer no 1º ao 3º ano. Orientar que eles peguem só uma alternativa e mostrar no quadro como eles devem marcar a alternativa no caderno de teste. Muitas vezes as crianças marcam em cima, embaixo, no fim da linha. Tem que avisar para eles que tem que marcar dentro do quadradinho. E aí a gente vai lá no quadro, ó, desenha no quadro e marca para eles o X, para eles entenderem bem direitinho como é essa marcação e você depois não ficar confusa. Eita, ele marcou letra B ou letra C? Porque o X estava no meio. Aí, iniciando a aplicação. A primeira questão do caderno de teste, ela é um teste realmente, é o teste do caderno de teste. Então, como acontece isso? A primeira questão do caderno de teste, ela é uma questão exemplo. Você solicita que eles abram o caderno nessa página e pede que eles marquem um X. Veja, quando você tem ali a questão, não está aparecendo ali, mas vai ter um megafone, onde tem, veja a figura abaixo. Aí aparece um megafone. Aí você não vai falar sobre a figura, ninguém vai dizer que figura é essa, eles vão ver. E você vai, tem outro megafone aí onde tem qual é o nome dessa figura. Mas não vai ter megafone na palavra cara, na palavra casa, fada, gata e vaca. Não tem megafone aí, você não vai ler. Você só vai orientar onde ele deve marcar o X, que é dentro do quadradinho que ele achar que é a palavra que está marcando na figura. Lembra do megafone que eu falei? Olha ele aparecendo aí, certo? Veja a figura abaixo, não diz o nome da figura, lê o comando e não lê as alternativas. Gente, se você tiver com um caderno que não tiver essa orientação, é porque você não está com o caderno do aplicador. Precisa estar com o caderno do aplicador. Ler cada questão e aguardar o tempo em que os estudantes respondam. Não é aguardar infinitamente, não. É um tempo razoável. Você tem que mediar isso. Por isso que a gente pede uma experiência, que tem, o aplicador do 1º ao 3º ano especificamente tem uma experiência com as crianças. Por quê? Porque você tem que saber que nem pode dar tempo de mais nem tempo de menos. Você tem 1h20 para fazer essa aplicação. Considere sempre que esses meninos vão pedir para ir no banheiro. Não tem intervalo. Mas se começar, um vai fazer xixi, vai todo mundo. Então, é preciso que você controle esse movimento, porque você também não pode impedir a criança de fazer xixi. Porque ele pode, quando for pedir a você, já está muito apertado. E aí ele pode fazer xixi na sala. Isso é um constrangimento que a gente não precisa vivenciar. Tá certo? Terminando o tempo, avisa aos estudantes que vão para a próxima questão. Então, simulando, a gente terminou ali a primeira questão, todos marcaram, marcamos, vamos para a próxima. Vira a página e vai para a próxima questão. É preciso que você faça esse passo a passo detalhado com eles. Isso você vai seguir por todo o procedimento. Tente circular pela sala, tente olhar o que está acontecendo com os meninos, se eles estão conversando, peça silêncio, tenha calma, porque você não pode ser a pessoa que perde o controle, você é a pessoa do controle. Então, você não pode ser a pessoa que grita, que bate na mesa, que bate no quadro. Isso não é procedimento de um educador, de uma pessoa que está aplicando uma prova, tá? Bom, na lista de presença que a gestora entregou para você, você vai marcar P para presente, T para transferido,
R para remanejado e F para faltou. Caso os estudantes não estejam na lista entregue pela escola, você acrescenta o nome embaixo e marca presente. No final, você assina e coloca seu CPF, porque isso é o documento de que você aplicou prova para aquelas crianças que você marcou. Então, se você faz isso, você está regularizado. Quando for entregar a prova, inseriu, lançou o resultado, devolve tudo para a escola, inclusive essa lista. Porque se eu perguntar para a diretora de uma escola, eu vou dizer para ela assim, quantos alunos do primeiro A foram aplicados prova? Aí ela vai dizer 23, mas ela vai olhar por essa lista. Recolhe os cadernos e do primeiro ao terceiro ano, lembrando novamente, não coleta a assinatura dos estudantes, porque muitos deles não têm essa informação. Escreve nos quadrados o cartão resposta dos alunos presentes, o nome da escola, o nome da turma e o nome completo e data de nascimento do estudante. Para isso, você vai utilizar a informação que está na lista que a escola te entregou. Informa todos os dados na ata de sala. Na ata de sala, basicamente, vai pedir quantidade de estudantes, horário de início e horário de fim. E alguma situação que tenha ocorrido, por exemplo, situações de indisciplina, que tenham prejudicado ou impedido a aplicação. E devolve dentro desse pacote, tudo que veio dentro, volta dentro, e o que veio fora, volta fora. Agradece a participação dos meninos e vai para a direção para entregar, ou vai esperar a próxima aplicação, ou vai para casa já começar a inserir o resultado. Quanto mais rápido você insere o resultado, mais segurança você tem de que vai conseguir concluir a atividade. Para o primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, antes de realizar o lançamento das respostas, será necessário transcrever o que os alunos escreveram. Então, eles marcaram lá o X no quadradinho, mas eles não vão saber marcar nas bolinhas. Isso quem vai fazer é você. Se ele não respondeu a questão, você deixa em branco, no cartão resposta. Se ele marcar mais de uma resposta, você vai marcar mais de uma resposta. Você vai transcrever. Transcrever é escrever exatamente o que o estudante fez. A transcrição das respostas para o cartão resposta e o lançamento das respostas na plataforma deve ser realizado fora da sala de aula. Então, o que é que você vai fazer? Terminou a aplicação, chama a professora da sala e você vai fazer essa marcação fora. Porque você não vai ter como marcar e olhar a turma, e essa não é sua tarefa. Sua tarefa é aplicar o instrumento. Terminou, você sai da sala e a escola já deve ter um lugarzinho separado para você fazer essa marcação, fazendo com que tudo fique tranquilo e você faça com atenção. Realizar o lançamento das respostas dos estudantes na plataforma ou utilizando o aplicativo. Lembrando que se o aplicativo deu problema, gente, não perde tempo, vai para a plataforma. E vai entrando em contato para resolver o problema. Se resolver em tempo, você vai terminar sua aplicação, sua inserção seu lançamento pelo aplicativo. Mas não perca tempo, não diga assim. Tem gente que tem um problema no aplicativo, manda mensagem e fica esperando que volte. Se eles só mandarem a resposta para vocês na sexta-feira, você só vai ter o sábado e o domingo para resolver. Então, é melhor que você, se deu problema, você faz a reclamação e vai para a plataforma fazendo. E ele vai mandar uma resposta para você, está resolvido. Aí você tem como fazer essa continuação pelo aplicativo. Ah, Roberta, se eu comecei pela plataforma e vou terminar no aplicativo, eu preciso ler de novo? Não. O que fez pela plataforma está feito, o que fez pelo aplicativo está feito. Tá? Não precisa fazer duas vezes. Lá antigamente, quem já aplicou prova antes, sabe que tinha presente e faltou. Que você clica no nome do estudante, aí clica na bolinha P, ele abre se for outras alternativas. É uma informação que a gente foi vendo depois. Ele vai ficar assim, ó, você clica no Pzinho lá, que é como se fosse presente, porque inicialmente todos leem como presente, certo? Mas se o aluno faltou, você clica o dedinho no P e segura. Aí ele vai abrir a caixinha para você marcar, faltou, transferido. O remanejado, que é aquele estudante que saiu da turma A e foi para a turma B, você vai ter que inserir ele na plataforma. Não conseguimos ainda colocar no aplicativo, tá?
Então, vamos lá. Temos 4 condições. Presente, faltou, transferido e remanejado. Presente, faltou e transferido, você vai poder usar o aplicativo. O remanejado, você vai ter que entrar na plataforma, escolher o nome do estudante e colocar que ele foi remanejado. E a professora, que esse estudante foi para a sala dela, vai colocar ele como inserido. Vai acrescentar ele como base extra. Tá certo? Então, são situações que quem já está na casa, já aplicou outras vezes, sabe como fazer. E aí, se o seu colega é novato, dê um suporte a ele, ajude a ele, mostre a ele como fazer, para ele não ficar perdendo tempo tentando uma coisa que você já sabe. Quando você vai entregar os pacotes, você destaca a ata de sala e fica com um comprovante. Esse comprovante não quer dizer que você terminou a tarefa, não. Esse comprovante quer dizer que você devolveu as provas à escola. Tá certo? O que diz que você fez toda a sua atividade é quando a gente consegue ver o resultado do estudante na plataforma. É a única comprovação que temos, tá? Devolve ao coordenador de escola o pacote de teste conforme o cronograma, dia 12. O máximo dia é o dia 12 de agosto. Solicita ao coordenador de escola que assine o comprovante e vai embora para casa esperar o pagamento, que vai cair, como eu já disse antes, em até 120 dias. Orientações, isso aí foi a orientação para o 1º ao 3º ano. Só relembrando vocês. 1º ao 3º ano, lápis e borracha. Não marca gabarito e nem assina a ata. Também, se ele não souber colocar o nome dele na prova, não coloca. Você coloca. Mas você tem que sair da escola com tudo preenchidinho. Senão, depois você não vai saber quem é o estudante. Então, lá na sala, você vai passando de um por um e perguntando seu nome, aí bota lá o nomezinho dele. Depois você completa, bota só o 1º e o 2º nome. E depois você completa com as informações finais. A partir de agora, a gente vai falar somente para as pessoas que vão aplicar a prova para o 4º ano. Nós sabemos que tem gente que vai aplicar 1º e 4º, 2º e 5º, 3º e 5º. Então, é importante que 3º e 4º, então, todo mundo vai precisar ver um pouquinho de tudo, tá certo? Então, o 4º ano, vocês vão receber no pacote. Lembra que eram 3 coisas? Era ata de sala, caderno do aplicador e caderno de teste. Agora, não mais. 4º ano em diante é ata de sala e caderno de teste. Por quê? Porque no 4º ano em diante, o aplicador não lê nada. Mesmo que a escola peça, você não pode ler nada, porque isso muda o processo. Tá certo? Mas vocês vão receber também da escola uma lista com o nome do estudante, nome da mãe e o nome e a data de nascimento, onde vocês vão poder fazer o registro de presente faltou, assinar e colocar as informações de alunos que entraram na sala depois que a ata foi gerada. Ok? Explica a importância da prova para os estudantes, pedir que desliguem os celulares e outros aparelhos eletrônicos, né? E manter desligado até o final. Não poderão sair da sala a qualquer hora, mas se ele precisar sair, você não precisa impedi-lo, porque aqui, como você não lê, ele pode simplesmente sair ao banheiro, voltar, é o tempo dele. Essa prova dura 2 horas, tá certo? Eles vão responder de lápis e borracha e vão marcar o gabarito. Veja, 1º ao 3º ano não marca. O 4º ano está com lápis e borracha e marca o gabarito. Só que se marcar o gabarito com lápis e borracha, o aplicativo não vai ler. Então, você, aplicador, vai cobrir o que ele marcou. Então, ele marcou letra A, você vai lá e pinta a letra A de caneta. Porque, senão, na hora de ler, o aplicativo não vai conseguir. Por que a gente está fazendo isso? Porque o 4º ano precisa aprender como fazer marcação de gabarito para o final do ano. Então, vai ser uma experiência para eles. Tá certo? É importante que vocês observem como eles estão fazendo e mostre como eles devem pintar. Porque agora eles vão fazer de lápis, mas no final do ano eles vão fazer de caneta. Então, é preciso orientá-los. Essa é a nossa tarefa também. Devem aguardar para que todos iniciem a prova juntos. Então, você não vai ler, mas você vai dizer, pronto, podemos começar. Ele vai colocar o nome dele no caderno, ele vai fazer todo o procedimento como se ele fosse... Mas, Roberto, e se ele não souber? Se ele não souber, aí você vai lá e dá um suporte para ele.
tá certo? Coloca o nome dele no caderno, porque ele tem essa dificuldade. Pode acontecer. E você vai dar esse suporte para ele. Não pode ficar o caderno sem nome, ok? Então, a novidade que eu falei é exatamente isso que eu já apontei para vocês. No quarto ano, antes, eles não marcavam. Agora, eles marcam de lápis. E vocês vão cobrir, escurecer as marcações com caneta azul ou preta para poder fazer a leitura no aplicativo. A forma de fazer a entrega é do mesmo jeito, começa pela mesa do professor, vai até o final, volta do final para frente, depois vai para a fila, outra fila, começa da frente, vai para trás e termina na frente. Então, esse zigue-zague aí, ele vai ser igual para todas as entregas. Orientar os estudantes a colocar seu nome na capa do caderno, onde está pedindo para colocar, conferir a quantidade de páginas do caderno de teste e selecionar só uma alternativa. Essa orientação vocês precisam dar para eles. Escrever no quadro como deve ser a marcação, que no caso deles, na prova, ele vai marcar um X, mas no gabarito não pode ser X, ele tem que pintar a bolinha, então precisa salientar isso para eles. Inicia o teste, registra o horário de início e aí começa a contar 2 horas. Orienta para eles preencherem o cartão resposta, atenta para como está acontecendo. E quando faltar 30 minutos para acabar, você avisa, falta 30 minutos. Quando faltar 10 minutos, você avisa novamente, falta 10 minutos. Depois que terminar a aplicação, mesmo procedimento do primeiro ao terceiro ano. Recolhe os cadernos de teste. Na lista de presença entregue pela escola, você vai botar presente transferido, remanejado, faltou. Para quando você for lançar o resultado, você saber quem você vai lançar na plataforma e quem você vai lançar no aplicativo. Quem é que a gente precisa lançar pela plataforma? O remanejado, porque ele não tem. Mas os outros você pode lançar pelo aplicativo. Lembrando que no aplicativo eu aperto no P e ele abre as outras opções. Tá certo? Se eu não apertar e segurar, ele também não vai abrir. Tem que apertar e segurar para ele abrir a caixinha com as outras opções. Ao final da página, valide com seu CPF e assinatura. Depois de aplicar, você vai verificar o cartão resposta dos estudantes presentes, observando se eles preencheram tudo direitinho, preencher o que está faltando e preencher sua ata de sala. Para o quarto ano, antes de lançar, será necessário conferir se o estudante transcreveu para o cartão resposta e se você precisa fazer algum ajuste, porque, na verdade, ele vai pintar de lápis e pode ser que fique muito claro, você vai ter que cobrir de caneta, tá certo? Não pode deixar de fazer isso. Coloca dentro do pacote todos os cadernos e a ata de sala e entrega para a escola quando você terminar de fazer a inserção. Realiza o lançamento, né? Esse lançamento não deve ser realizado na sala de aula, porque na hora que você termina, gente, como no primeiro ano que dura 1h20, até 1h20, no quarto, quinto e nono em diante, do quarto ano em diante, dura 2 horas, mas é até 2 horas. Então, tem turmas que vão terminar antes. Chame o professor para retomar a sala dele e você já sai para continuar a sua tarefa, que é inserir resultado, que é colocar o nome de quem está faltando, pintar as bolinhas do quarto ano do estudante que marcou de lápis, porque eles vão marcar de lápis. Então, você não precisa ficar na sala enquanto está fazendo isso. Isso aí o professor retoma a sala dele, tá? Destaca a ata de sala, né? A via do aplicador, preenche os campos solicitados e vai fazer todo o procedimento de devolução. Então, olha, não tem erro. Chegou 30 minutos antes, aplica a prova. Terminou, você vai completar todas as informações necessárias para que ele execute a ação. Vai para casa, faz a leitura do QR Code e, se não der certo, vai para a plataforma. Terminou todo mundo, você vai embora e leva para a escola os pacotes de prova de novo, tá? Lembrando que vocês vão ter lá o aluno que não está na lista. Esse aluno é chamado de base extra. E você vai clicar em base extra e vai incluir esse aluno, tá certo? Ah, outra coisa importante. Ah, Roberta, eu não estou tendo facilidade com o aplicativo e nem com a plataforma.
Lá na plataforma, a diretora vai ter acesso ao manual de uso da plataforma e ao manual de uso do aplicativo. Você pede para ela encaminha para você e você vai conseguir fazer certamente. Agora, a gente vai começar a orientação do 5º ao 9º ano. Ela é bem parecida com a do 4º, só que os meninos são mais independentes. E eles respondem de caneta. Eles podem ter um lapisinho para fazer as anotações, mas eles respondem de caneta. E você não precisa cobrir a marcação deles, não. Eles já têm que ter essa autonomia. O 4º ano está na transição. Então, por isso que eles marcam de lápis e você escurece de caneta. Mas agora, do 5º ao 9º, eles já têm como fazer essa marcação sozinhos. Eles colocam o nome, eles fazem todo o preenchimento. Roberto, e se um aluno disser que não sabe escrever, você vai lá e escreve o nome dele, mas a marcação é ele quem vai fazer, tá certo? Prestem atenção para ver se os meninos não estão fazendo nenhuma máscara com o gabarito. Tem aluno que faz a máscara do giraia no gabarito. Nem sei se passa mais giraia, mas eu sei que era um robô que eu vi uma vez. E aí, por que isso aconteceu? Porque o menino estava fazendo a marcação e o aplicador não visualizou o que estava acontecendo. Então, é nossa tarefa olhar como eles estão fazendo a marcação, tá certo? Chega lá na sala, você já pegou o pacote de provas lá na coordenação e você chegou na sala, abriu o pacote. O que é que você vai encontrar dentro do pacote? Ata de sala e caderno de prova. Conte a quantidade antes de começar e você vai receber da escola também a lista de onde você vai marcar presente, faltou, transferido e remanejado. Vai botar seu CPF embaixo e vai assinar. Roberta, não precisa coletar a assinatura dos meninos? Não, não precisa. A evidência maior é o caderno de prova deles respondido. Tá certo? Uma coisa, sempre que a gente vai aplicar uma prova, seja SAERE, SAEB, SAEP, a gente tem que explicar por que eles estão fazendo aquela prova. Então, o 5º ano em diante tem uma compreensão de por que estão fazendo. Então, eles não estão fazendo para ganhar nota, eles não estão fazendo para... Eles estão fazendo para mostrar e para a gente poder, enquanto prefeitura, tomar decisões para a melhoria da educação. Então, a gente precisa esclarecer para eles que não é só uma tarefa que ele vai fazer. Aquilo tem um sentido, tá certo? Informar os estudantes que eles desliguem os celulares, mesmo procedimento. Que eles deixem na mesa somente a caneta para marcar, mas eles podem ter lápis e borracha para fazer as anotações. Que eles não podem sair nem definitivamente, nem ficar saindo o tempo todo. Eles podem, se a mãe disser, tem médico, vai levar. E ele vai ser ausente, tá certo? Deixem sobre a banca lápis, borracha e a caneta esferográfica azul ou preta, que as escolas já estão orientadas a deixar com eles. Então, a gente teve um treinamento também com os gestores para dizer que essa tarefa eles precisam cumprir, que é a tarefa de dar para os estudantes esse material, essa condição para realizar a prova. E que eles terão 2 horas para preencher o teste e transcrever as respostas para o gabarito. Então, o 5º ao 9º ano, os estudantes são mais independentes. Então, você vai ter que ter cuidado somente com não ficar discutindo com os meninos. Tem aquele aluno que não quer fazer. Tem aquele estudante que acha que quer marcar de todo jeito. Então, com jeito, tente conquistá-lo para que ele possa responder essa prova com mais responsabilidade sobre essa tarefa. A entrega da prova acontece do mesmo jeito, começa pelo birô, vai até o fundo da sala, vem para frente, muda de fila lá na frente, vai até o fundo da sala, volta para frente. Mostre no quadro como ele deve marcar a bolinha, porque se a bolinha ficar com o centro em branco, o leitor não vai poder fazer essa leitura, ele vai ler errado. E você vai ter que editar quando estiver inserindo. Então, para você não perder muito tempo, é melhor que você ensine eles no começo como deve fazer a marcação. Ler as orientações, né? Orientar que eles leiam o que está sendo orientado para responder a prova, preencher o que está pedindo, que é o nome do estudante, conferir a quantidade de páginas do caderno e selecionar somente uma alternativa.
Né? Então, orientar e monitorar os estudantes no preenchimento dos quadrinhos, porque menino não pode ver quadrinho, ele quer botar uma letra em cada um. Então, tem menino que começa o nome dele, termina e começa de novo. Você vai ter que orientá-lo a só escrever o nome dele uma vez. E a pular um quadradinho para quando ele mudar o nome dele. Então, Roberta Santos, eu vou escrever Roberta com uma letra em cada quadradinho, vou pular um quadradinho e vou escrever Santos. Então, não posso escrever direto, mas eles não sabem. Então, a gente tem que orientar. Inicia a aplicação do teste, registra o horário que iniciou, e aí você vai fazer esse caminho, né? Somente. Quando é que eu começo a marcar o horário que inicia? Eu começo quando eu digo para eles, podem começar. Orientar que eles preencham o cartão resposta, olhar como eles estão fazendo isso, avisar quando faltar 30 minutos, e depois, quando faltar 10 minutos. Roberto, eu aplico SAERE já desde 2022. E os meninos terminam sempre antes de 2 horas. Como eu disse a vocês, é até 2 horas. Mas, se tiver um estudante que demore 2 horas, você precisa esperar. Tá? Após a aplicação, mesmo procedimento. Recolhe os cadernos de teste. Aí você vai dizer, Roberto, os meninos grandes querem terminar e sair da sala. Não pode, vai sair todo mundo junto. Lembrem-se que esses meninos estão sob responsabilidade dos aplicadores. Então, se você solta um menino desse, ele desce na rampa e ele cai, ele está sob sua responsabilidade. Se ele estiver muito indisciplinado, chame alguém da escola. Se ele estiver muito resistente, chame alguém da escola. Você não vai resolver essa situação. É alguém da escola que vai dar esse suporte para você. Pode ser a gestora, a pessoa do pátio, pode ser uma professora que vai passando, a coordenadora. Tem gente na escola para poder te apoiar nessa tarefa. Mas você não vai gritar com o estudante, você não vai brigar com ele, porque você pode ser que ainda volte no outro dia para aplicar. Então, você já vai ter criado uma animosidade com o estudante que não vai ajudá-lo na hora de resolver. Tenta lá do seu jeitinho, com cuidado. Não deu certo? Chama alguém da escola. Mas não solta nenhum menino pelo pátio da escola sozinho. Terminou a aplicação? Chama alguém e entrega a sala. Pronto, agora aquela pessoa está responsável pela sala de aula. Verificar o cartão de resposta dos estudantes presentes para ver se eles preencheram todas as informações, preencher todos os dados de sala e para as etapas do 5º ao 9º ano, antes de realizar o lançamento, tem que conferir se ele transcreveu corretamente os cartões de resposta. Uma coisa importante. Roberta, quando eu cheguei em casa, eu vi que o estudante não tinha marcado o cartão resposta. Aí eu pergunto a vocês, eu falei nesse momento aqui que a gente está conversando que é preciso verificar como os estudantes estão marcando o seu cartão respostas. Se você não viu, certo, o cartão resposta, aí essa responsabilidade é toda sua. Porque você precisa estar olhando se eles estão marcando corretamente. Se o estudante ficou sem marcar nenhuma alternativa, houve falha na aplicação, tá? Depois que terminou a aplicação, juntou tudo, conferiu tudo, aí você guarda dentro do pacote e agradece a participação deles e da escola, né? Aí você vai para a sua casa e vai fazer o lançamento das respostas na plataforma ou no aplicativo. Após a aplicação, não realize dentro da sala de aula. Você pode até fazer dentro da escola. Tem gente que vai esperar a próxima aplicação e já vai fazendo. Ótimo, você já adiantou. Tá certo? Ou então você já descobre se tem algum problema para resolver. Lembrando que a não inserção das respostas via aplicativo ou plataforma implica no não recebimento do pagamento. Mesmo que você tenha ido aplicar, tenha feito tudo perfeitamente, mas você não vai conseguir receber, tá certo? Revisando procedimentos de aplicação. Vamos lá. O estudante do 1º ao 2º ano, ele usa lápis e borracha e a prova dura 1h30, tá? O estudante do 1º, 2º e 3º ano só marca o caderno de questões, ele não vai fazer a marcação do cartão resposta. Diferente do 4º em diante.
Sendo que o quarto ano é bem específico. O quarto ano, ele marca o caderno de resposta, mas ele marca de lápis. E o aplicador é quem faz o escurecimento das respostas. A prova do quarto ano usa lápis e borracha e dura 2 horas. A do quinto ao nono dura 2 horas. Ele pode usar lápis e borracha, mas tem que preencher o cartão resposta com caneta azul ou preta. O quinto ao nono ano é o estudante quem marca o cartão resposta. Então, o aplicador não marca nada, mas o aplicador tem que orientar como ele deve fazer a marcação. Primeiro, segundo e terceiro ano não preenche dados pessoais, tá certo? Não preenchendo os dados pessoais, quem faz isso? O aplicador. O quarto ano, o estudante já preenche seus dados pessoais. E caso ele não consiga, aí sim o aplicador vai fazer essa anotação. Já do quinto ao nono, quem preenche tudo são os estudantes. O primeiro, segundo ano e o terceiro, o aplicador lê somente o que tem o megafone. Do quarto ano em diante, o aplicador não lê. Tá certo? O aplicador não lê. O primeiro ao terceiro ano, o aplicador mostra no quadro, na verdade é do primeiro ao nono, o aplicador mostra no quadro como marca no caderno de questões. Sendo que, do quarto em diante, tem que mostrar como marca no cartão resposta também. Porque lembram que é o estudante que marca? Então, vamos lá. Primeiro ao terceiro, o estudante não marca. Quarto ano, o estudante marca de lápis o cartão resposta. E aí, o aplicador escurece de caneta. E do quinto ao nono, o estudante marca o caderno e o cartão resposta. Então, ele vai fazer as duas coisas. E de caneta. Ele pode responder no caderno de lápis, mas na hora do cartão resposta é de caneta. Primeiro, segundo e terceiro ano tem questão exemplo, então precisa mostrar. Quarto em diante não tem questão exemplo, só tem mostrando como deve marcar. Primeiro, segundo e terceiro ano não tem aviso de fim. Por quê? Porque quem está guiando a prova é o aplicador. Mas do quarto ano em diante tem que avisar quando faltar 30 minutos e avisar quando faltar 10 minutos. Todos os anos, do começo ao fim, você tem que registrar o horário de entrada, o horário que inicia e o horário de saída. Pode ser que o primeiro ao terceiro ano tenha uma dúvida assim. Roberta, é 1h20 no primeiro ao terceiro ano, quando eu começo a ler a questão exemplo? Não. Depois que você lê a questão exemplo e começa a prova de verdade, a primeira questão, aí é que a prova começa a contar 1h20, tá certo? Primeiro ao nono ano, vai se marcar P para presente, F para faltou, T para transferido e R para remanejado. Assina no final da página, coloca o CPF e bota dentro do pacote de prova. Primeiro ao terceiro ano, transcreve os resultados para cartão resposta e realiza a leitura pelo aplicativo ou pela plataforma, ou inserção pela plataforma. Quarto ano, o estudante fez a marcação de lápis e o aplicador escurece a pintura do cartão resposta e depois vai para o aplicativo ou para a plataforma. E quinto ao nono ano, vai direto inserir os resultados no aplicativo ou na plataforma. Todo mundo vai ter que destacar a parte de baixo da ata e pedir para alguém da escola assinar. E fica como comprovante de que você entregou o material na escola. Lembrem-se disso, esse comprovante não diz que você executou a tarefa integralmente. Diz que você devolveu o pacote, tá? Agora a gente vai começar o acesso à plataforma. Muitos já conhecem, mas a gente vai precisar retomar porque temos sempre gente nova chegando como aplicadores. O acesso à plataforma se dá pela avaliação e monitoramento Recife. Então, você tem que ter cuidado porque você pode entrar em outra plataforma, porque o CAED tem várias plataformas. Você tem que saber se você está na de Recife, senão você não consegue entrar. Lá, quando abrir a página, vai ter uma caixinha do lado direito, acima, escrito Entrar. Quando você clicar, vai abrir uma outra caixinha onde tem usuário e senha. O usuário e senha é o seu CPF, nos dois lugares.
Não pode criar senha, porque você nem tem essa opção. Mas tem gente que fica, eu esqueci a senha, porque usou o aplicativo antes. É sempre bom, no caso da plataforma, né? Você vai ter sempre que colocar o CPF no usuário e na senha. Se você não conseguir acessar, é porque você não está ou cadastrado pela diretora ou alocado. Porque a diretora tem que fazer duas coisas. Ela tem que cadastrar você como aplicador externo e depois ela tem que alocar você. Se ela não fizer isso, você não consegue acessar, tá? Como é que eu lanço as respostas? Quando eu entrar com o meu CPF no login e na senha, vai abrir uma caixinha organização. Quando eu clicar em organização, vai abrir essa parte aí, que é lançamento das respostas. Então, no lançamento das respostas, vai abrir essa caixinha. O que é que eu vou pedir a vocês? Leiam o que está escrito nesse texto aí, porque ele orienta como deve ser feito o lançamento. E aí eu dou uma dica para vocês. Quando vocês forem pesquisar, não preencham todas essas caixinhas. Vocês preenchem a avaliação, o nome do estudante, e aí possivelmente já vai aparecer somente o nome do estudante, se você estiver cadastrado e alocado. Porque se você estiver alocado em outra sala, você não vai ver os seus alunos. Então, se certifique se a diretora alocou você corretamente. Por quê? Se a diretora colocou você no primeiro A, você só vai enxergar os alunos do primeiro A. E aí, o que é que acontece com alguns aplicadores? Ele insere todos os estudantes do primeiro B, que é a turma dele. Só que o primeiro B já está na plataforma. Só não foi procurado porque você não conseguiu visualizar. Por quê? Porque você só visualiza aquela turma que você está alocado. Então, na plataforma tem que ter muito cuidado, porque você tem que investigar, preencher as caixinhas. O que eu oriento sempre é colocar o nome do estudante. Se você colocar o nome do estudante, vai aparecer só ele, aí você não erra. Ah, Roberta, apareceu ele, mas apareceu ele meio cinza, eu não consigo clicar nele. É porque ele está em outra turma, ele deve ter sido remanejado. Então, ele está em outra turma, foi remanejado para a sua, aí você vai colocar ele como base extra, tá certo? Aí você vai ter que escolher a situação que aparece aqui, tipo de lançamento, base extra, tá? Quando aparece base extra, é porque é aquele estudante que não está na lista e nem está aparecendo na plataforma. A gente mandou os dados dos meninos no começo de junho, então tem muita gente que entrou depois. E aí você vai... E tem gente que saiu. Roberta, se o menino saiu da minha sala e eu sei que ele está na outra, ele foi remanejado. Aí você vai colocar remanejado na plataforma. Tá certo? Se ele saiu da escola, aí ele foi transferido. O menino era do primeiro B e veio para o primeiro A. Ele vai ser remanejado do primeiro B e vai ser base extra no primeiro A. E aí você vai ter que preencher o nome da mãe, o nome da criança e a data de nascimento. E vai dar tudo certo. Vai abrir logo a parte de você preencher. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo que tem vários estudantes. Só que o que a gente quer que facilite para vocês é que vocês escolham somente o estudante que você quer. Então, você quer Pedro José da Silva. Você digita lá, Pedro. Vai aparecer todos os Pedros. Aí você escolhe os Pedros. Se você não encontrou, verifique se ele vai colocar lá como base extra. Mas primeiro você tem que saber se todas aquelas crianças, as outras da turma, estão lá. Deixa Pedro para o fim, aí você faz os outros e vai vendo se o problema está persistindo. Se o problema persiste, é porque você não foi alocado na turma correta. Aí tem que falar com a gestora, ela ajeita direitinho e você consegue fazer. Tá? Tem que ter cuidado para não inserir Pedro 2 vezes. Então, Pedro está no primeiro B, mas ele foi transferido para a minha sala. Ele fez prova na minha sala, que é o primeiro A. Então, eu vou colocar ele como base extra na minha sala. Certo? E lá, a professora vai colocar ele como remanejado. Ela é que vai ter que ter cuidado para não botar que ele foi transferido, nem que ele faltou. Porque ele não faltou, ele estava na sua sala. Tá certo? Bom, caso um estudante seja inserido em base extra,
você vai ter que conferir sempre. Base extra você vai ter que preencher, né? Nome do estudante, nome da mãe e a data de nascimento. Já no caso do base extra, você vai inserir essa informação. E aí o estudante vai passar a existir naquela sala. Para ter acesso ao cartão do estudante, você vai ter que marcar a opção presente. Se você colocar ausente, o cartão não aparece. Se você colocar transferido, não aparece. Se você colocar remanejado, ele também não aparece. Só vai ficar até a parte da situação do estudante. Então, antes de colocar faltou numa criança, certifique-se que ela realmente faltou ou que ela não foi transferida nem remanejada. Mas, se você colocar essa informação e depois descobrir, coloquei transferido, depois descobrir que ele foi remanejado, não tem problema. Entra na plataforma, seleciona o estudante e marca corretamente. Isso é uma coisa que vai poder se fazer agora, tá certo? Bom, depois, quando eu marcar presente, vai abrir a página, o pedacinho que diz assim, as informações que eu preciso registrar do estudante. Então, eu seleciono a alternativa que ele marcou. Se ele marcou 2 alternativas, eu marco dupla marcação, tem dizendo aí dupla marcação. E se o estudante deixou em branco, eu marco questão em branco. Tá certo? Eu só vou fazer transcrição. Tá bom? O lançamento é uma transcrição do cartão resposta para a plataforma. Outra situação. Eu tenho 3 formas de terminar o lançamento do meu estudante. Eu posso clicar em salvar parcialmente. Então, por exemplo, eu cheguei num estudante Pedro, inseri o resultado até a questão 5 e precisei atender a porta, porque alguém chegou na porta da minha casa. É importante eu salvar parcialmente para eu não perder o que eu já fiz. E aí, o que é que acontece agora? Eu não perco o que eu já fiz. Quando eu voltar, eu vou procurar Pedro de novo e vou continuar o lançamento de Pedro. Mas eu não vou continuar do zero, eu vou começar de onde eu parei. Outra situação é finalizar o lançamento. Finalizar é porque eu já fiz toda a conferência, inseri todos os dados e terminei. Supondo que eu comecei a colocar os dados de Pedro, mas eu estava na prova com a mão, na prova na minha mão era a prova de Paulo. Aí eu descobri no meio que aquele resultado não era dele. Aí eu clico em cancelar e começa tudo de novo. Tá? Mesmo após finalizar, você vai poder fazer correção. Então, é uma coisa boa, porque se você finalizou, identificou um erro, identificou uma marcação incorreta, você vai poder começar de novo e fazer selecionar o estudante novamente e fazer a correção que seja necessário, que a gente chama de edição. Agora, se eu quiser conferir o que eu fiz, se eu quiser saber se está tudo certinho, aí eu vou clicar no nome do estudante, na prova do estudante, se é português, se é matemática, e quando eu clicar no olhinho, eu vou visualizar. Aí eu não mexo em nada, eu só visualizo, só olho. Quando eu clicar na caixinha que tem um lapisinho dentro, aí eu vou ter a possibilidade de editar, de mudar alguma coisa na resposta. Então, isso é preciso ser feito com muito cuidado, com muita atenção, para a gente não ficar o tempo todo voltando para refazer aquilo que a gente já concluiu, tá? Bom, existe ainda o estudante que eu já falei dele aqui, né? Que eu não encontro ele, ele está na minha lista, fez prova comigo, mas eu não encontro ele na lista da sala. Olhei todos os alunos e não encontrei. Então, eu vou agora incluí-lo como base extra. Aí eu vou selecionar ali embaixo base extra e vou preencher os dados que eles vão pedir, que é o nome da mãe, o nome da criança e data de nascimento. Só existem 10 testes extras. E é praticamente impossível você usar os 10. Por quê? Porque as turmas na nossa rede têm um número definido, respeitado. Então, você vai ter 36, 38. Vamos dizer que chegaram mais 2. Ficou 38. Você vai usar 2 bases extras. Então, se tem 10, dá certo. Se uma pessoa precisou utilizar as 10, é porque tem alguma coisa que não está correndo bem. É alguma coisa que não está correndo corretamente. É preciso revisar.
como eu tinha falado, né, quando eu clico em base extra, vai abrir essa caixinha aí e vai pedir para colocar o nome da mãe, nome do estudante, data de nascimento e nome da mãe, tá? Que você tem naquela ficha que a escola entregou. Roberta, agora a gente terminou, eu não quero usar a plataforma, porque eu vou ter que, na plataforma, você tem que marcar questão a questão, então vai ter que, demora um pouquinho mais. Aí a gente tem a opção do aplicativo. O aplicativo só funciona com Android 6.0 ou superior. Não funciona com iOS. Então, essa plataforma, esse aplicativo, ele só vai funcionar no Android, tá certo? Não precisa ser o Android top das galáxias, não. O Android mais simples, ele faz a leitura. Só que quanto melhor, eu vou ter uma leitura, uma de câmera melhor ainda, né? Então, enfim. Imagina, se você não tem um Android, um telefone Android, você vai precisar utilizar ou alguém que tenha, pedir emprestado para fazer o trabalho, ou utilizar a plataforma via computador. Você vai entrar no Play Store e vai escolher lá CAE de avaliação e vai instalar. Roberto, eu já tenho instalado no meu celular. Posso começar logo a fazer? Você vai precisar atualizar. Aí, se eu vou precisar atualizar, eu vou ter que fazer uma ação que é passar o dedinho de cima da tela para baixo. Pessoal, me coloca aí na tela. Beleza. Então, vamos supor que eu já tenho o aplicativo no meu celular, mas eu apliquei em março e eu posso ter tido alguma mudança. Então, eu vou precisar pegar o meu celular e vou passar o dedinho de cima para baixo. Isso é a maneira de fazer a atualização. Esse movimento vai trazer os alunos que eu não tinha agora para o meu celular. Tá certo? Então, eu baixo, mesmo que eu já tenha instalado, eu não preciso desinstalar e instalar novamente. Quem quiser pode fazer isso. Mas eu preciso executar essa ação de atualização. Baixei, puxo o dedinho para baixo para poder atualizar. Quando eu entrar na plataforma, no aplicativo, eu vou usar a mesma regra. Login e senha. Quem é? É o meu CPF. No login e na senha. E vou procurar o projeto, no caso eu tenho que procurar o projeto Recife. Não vai procurar Saere, você não vai encontrar, você vai encontrar Recife. E dentro de Recife você vai procurar a avaliação que a gente está trabalhando agora, que é essa aí, essa capinha que está aparecendo aí na tela para vocês. Só tem acesso, lembrando, quem está primeiro cadastrado e depois alocado. Quando você abrir o aplicativo, pode ser que apareçam duas figuras, um microfone e um leitor de cartões. Você vai clicar no leitor de cartões, porque se você clicar no microfone, vai para outra prova, tá? Então, é no leitor de cartões, nesse quadradinho, cheio de quadradinhos aí. Quando você clicar nele, ele vai direto para a escola que você está alocado. Clicou na escola, aí ele vai aparecer a avaliação e a turma que você está alocado. Você confere se aquela é a sua turma. Clica na turma, vão aparecer os estudantes. Olha aí o procedimento de atualização. Quando eu estou lá na escola, eu puxo para baixo. Depois, quando eu entro na turma, eu puxo para baixo. Isso faz a atualização. Aquele procedimentozinho, ó, dedinho lá em cima da tela e desce. Quando eu clicar na turma, vai aparecer o nome dos meus estudantes. Aí eu tenho o estudante e o instrumento. O instrumento eu vou escolher qual é a prova que eu vou fazer. Eu clico no mais. Quando eu clico no mais, aparece língua portuguesa e matemática. O P já está ali, mas eu quero colocar ausente ou transferido. Aí eu vou clicar, segurar no P e ele vai abrir a possibilidade de eu colocar outra informação. Quando fizer isso, tá certo? Vai para a língua portuguesa. Se tiver um estudante de ausente e transferido, ó, ele coloca ali no mais, ó, que é para clicar no mais. Já foi uma mudança já que era no P, agora é no mais. Clica no mais e é para colocar ausente e transferido, certo? Então, agora, depois que eu coloquei presente, aí ele vai abrir a possibilidade da leitura do QR Code. Vou ler o QR Code com o celular em pé.
certo? Então, eu vou ler o QR Code com o celular em pé. Quando eu for ler o cartão resposta, eu vou deitar o celular. Então, vamos lá. Estou lendo o QR Code com o celular em pé. Então, eu coloquei ele assim, em pé, olhando para o QR Code. Quando eu for ler o cartão resposta, eu vou colocar ele deitadinho, tá certo? Porque a câmera ela tem que pegar o QR Code no quadradinho certinho e tem que pegar o cartão resposta na medida certa. Então, se você não colocar essa orientação bem certinha, você não vai conseguir. Roberto, eu não te entendi. Veja, quem já fez sabe que não é difícil. Então, na hora de ler o QR Code, o celular vai estar nessa posição, olhando para a folha. Certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu celular, tá? Ele está aqui. Eu vou colocar ele assim para ler o QR Code. Quando ele lê o QR Code, ele abre uma outra tela, que é para ler o cartão resposta. Aí eu giro o celular e ele vai ficar enxergando o cartão resposta. Bem encaixadinho. Ele lê rápido, mas é não tão rápido que não dê tempo de você fazer essa mudança de localização. Lá na plataforma também tem uma orientação de como você pode fazer essa leitura. Então, não vai ficar restrito ao que a gente está vendo aqui. Lá na plataforma, você pede para a diretora, ela baixa no dia 22 e manda para vocês poderem entender direitinho do que a gente está falando. Li o QR Code, aí vai aparecer se por acaso meu celular não tiver em condição de ler esse QR Code, aí eu posso digitar esse númerozinho que tem embaixo do QR Code. Esse é o número do caderno de prova, certo? Diante disso, a gente vai colocar, digitei o número do QR Code e vou confirmar. Quando eu confirmar, aí ele vai abrir perguntando se aquele QR Code é daquela estudante. Porque lembra que quando começou eu cliquei no nome do estudante? Pronto. Aí ele vai perguntar, este caderno é de Ana Sofia? Aí você vai dizer sim. Ou então você vai dizer, eita, não é de Ana Sofia não, é de Paula. Aí você vai voltar para marcar no nome de Paula e depois você vai seguir esse processo de novo, de ler o QR Code e fazer esse acerto. Quando você lê o QR Code, que ele pergunta se o caderno é de Sofia, ele conta 3 segundos. Esses 3 segundos é o tempo de você girar o celular, para poder ele encaixar na leitura do QR Code. Ou do QR Code não, do cartão resposta, certo? Olha aí como ele fica. Ele fica visualizando o cartão resposta. Quanto mais fechadinho no cartão resposta, melhor. Vocês estão vendo aí que no cartão resposta, lá embaixo, tem 4 quadradinhos pretos. A câmera tem que focar ali. Ela tem que fechar ali, certo? Veja que a foto vai aparecer no seu celular. Sua tarefa agora é muito importante e exige muita atenção. É a tarefa de olhar se essa imagem corresponde à realidade do que está marcado no cartão do estudante. Então, lá você vai ver a marcação direitinho. Azul escuro são as alternativas que o leitor conseguiu ler bem. E aí você dá uma olhadinha se leu correto. Azul claro são as que ele não identificou marcação. É como se dissesse assim, o azul escuro é o que ele marcou. Mas, às vezes, ele marca tipo assim, ele enxerga a letra B, aí ele enxergou C, por causa do ângulo. Aí você vai ter que fazer a edição, certo? Essa edição é que é a parte da nossa atenção, para a gente não entregar o resultado do estudante de forma equivocada. Então, depois que eu faço a marcação, eu tenho 3 possibilidades. Finalizar, se eu conferir e está tudo certinho, eu posso editar, aí eu vou clicar em editar. Eita, a segunda questão está errada, marcou errado. Aí você vai marcar em editar a resposta e, se ficou muita coisa incorreta, você refaz a foto. Porque aí você bota num ângulo melhor e ele vai ler direitinho. Mas sempre, gente, o cuidado da gente tem que ser na hora de conferir. Conferir, porque o resultado disso, gente, não é só uma prova que você está aplicando e... Não, isso vai mudar a realidade do município de acordo com o que a gente apura
A gente toma decisões a partir dessa avaliação. Então, o seu procedimento tem que estar bem corretinho, bem justo, para poder a gente fazer a decisão, tomar a decisão correta. Bom, se eu cliquei em ativar a edição, então eu vou poder marcar a alternativa correta, né? Utilize as cores da legenda, em branco, duplicadas. Quando está ali, eu vou clicar em ativar a edição, por quê? Se eu não permitir isso, não vai ser possível fazer essa alteração. Então, eu vou colocar, quando eu abro, eu clico em editar, vai abrir essa tela e vai ter uma linhazinha ali dizendo assim, ativar a edição. Ou seja, a partir de agora você pode mudar as respostas. Mudando as respostas, você vai ver. Desculpa. Você vai ter ali em branco ou duplicadas. O amarelinho é em branco e o rosinha em duplicadas. Você vai fazer a conferência e vai fazer a correção dessas informações. Depois que você finalizar, você corrigiu tudo, aí você vai dizer finalizar, se você realmente aceitar que está correto. Cancelar, se você entender que aquilo ali ficou muito complicado de fazer as correções. Aí, se ficar muito complicado de fazer as correções, você não salva e volta para a tela de alunos e aí refaz todo o processo. E resetar, se você precisar, por exemplo, eita, eu corrigi, mas ainda corrigi errado. Aí eu reseto e volto para a situação anterior, dentro desse mesmo estudante. Aí eu vou começar o processo de correção novamente. Então, você pode voltar para o início e pode voltar somente para a situação anterior da sua correção, tá? Depois que finalizar, aí você vai dizer finalizar. Agora eu terminei esse estudante. Quando você clicar em finalizar, aí ele vai dizer, ainda tem 3 questões duplicadas e 3 sem marcação. Você quer continuar? Então, você vai estar dizendo para ele, realmente, o menino tinha 3 questões duplicadas e 3 sem marcação. Sim, quero continuar. Aí ele vai salvar. Mesmo que você salve, você ainda vai poder fazer correção. Então, mesmo assim, para não refazer trabalho, é melhor que você confira antes. Sempre confira. É um trabalho de conferência, tá certo? Bom, supondo que Pedro é um aluno que está na minha sala, mas não está na minha lista. Eu tive que acrescentar ele. Aí eu vou acrescentar ele aqui, ó. Quando termina a lista de alunos, aparece o nomezinho base extra. Base extra é o estudante que vai ser inserido. Ele não estava na minha lista, mas ele está na sala. Cliquei em base extra, lembrando que a gente só tem 10, igualzinho lá na plataforma, tá? Aí eu vou colocar, quando eu clicar em base extra, vai abrir essa caixinha aqui na minha tela. Informe o nome do estudante, data de nascimento e o nome da mãe. Depois você confirma. Importante, gente. Temos muitas crianças com 2 N's, com Y, com 2T, com 2N, com várias letras repetidas, com WY. Então, presta atenção. Porque tem gente que escreve Ingrid, simples, INGRID. Tem gente que é Ingrid com E. Tem gente que é Ingrid com Y. Então, tem que prestar atenção no nome da criança para não fazer isso de forma incorreta. Bom, fiz todas as situações. Por que que meus dados não estão subindo? Não estão indo direto? Não fica verdinha as nuvenzinhas. Eu preciso prestar atenção aqui, ó. Eu tenho que abrir a tela de configuração, que é aquela que é uma engrenagenzinha que aparece lá na frente. Aí vai abrir essa tela aqui de configuração. E eu vou clicar sincronização em segundo plano. Isso vai fazer com que, assim que eu estiver na internet, numa boa internet, os dados subam. Sincronizar em segundo plano. Caso você queira sincronizar com o Wi-Fi, sem utilizar seus dados móveis, você vai clicar na bolinha que tem embaixo. Aqui, ó, sincronizar em segundo plano e embaixo vai aparecer sincronizar apenas com o Wi-Fi. Então, você não vai usar seus dados móveis. O ideal é que já deixe marcado essas 2 bolinhas,
porque você já fica acobertado de que não vai mexer nos seus dados móveis. Bom, a gente está chegando ao fim, tá certo? As dúvidas, a gente já colocou aí na tela, que vocês podem tirar com a gente pelo 33555966. Lembrando que o nosso WhatsApp, ele é um WhatsApp de texto, não é um WhatsApp de áudios, porque os áudios, eles não nos facilitam a ação e a resolução e o ajuda a vocês. Vocês vão, clicando lendo esse QR Code que está aí, ou digitando aquele endereço, vocês vão ter um quiz. Esse quiz aí, ele é um relembrar, para ver como vocês estão diante do que a gente apresentou aqui. Não é uma avaliação eliminatória, mas é uma forma de você saber se você realmente entendeu. E nós queríamos a colaboração de vocês para que vocês respondessem esse quiz de forma atenta. São 16 questões, se eu não me engano, então não é uma coisa demorada. Quem entendeu vai responder super rapidinho, né? A gente diz que para cada questão são 3 minutos, mas não vai levar 3 minutos, é muito rápido, tá? A gente pede a colaboração de vocês com isso e pedimos que vocês, lendo essa frequência, preencham a frequência, ou lendo o QR Code, ou digitando o link, porque a gente precisa que vocês digam que estiveram aqui. Né? Isso vai dar a vocês o arremate de que a gente deu a formação, de que vocês participaram, de que vocês estão dentro do processo, estão envolvidos e estão querendo fazer tudo certinho. Então, tem 2 tarefas agora, né? Que é fazer o quiz, a gente vai estar acompanhando vocês de lá. A partir do momento da divulgação desse vídeo, a gente vai estar sempre fazendo acompanhamento de quem é que está lendo e respondendo, e também dos dados da frequência. Veja, a frequência, ela fortalece você. Porque se alguém disser que você não participou, a gente tem o elemento comprobatório para dizer que vocês fizeram, sim, parte desse treinamento. Tá? E o que eu posso desejar a vocês agora é um bom trabalho, agradecer a vocês por estarem partilhando com a gente dessa ação e dizer assim, vamos junto e vamos forte. Vamos coletar informações dessa rede para a gente fazer uma educação melhor em Recife. E vocês vão estar lá com a pontinha de colaboração de vocês para isso. Porque a cidade é nossa, né? Esses estudantes serão os futuros cidadãos, são cidadãos já hoje, mas serão cidadãos conscientes das suas potencialidades, das suas possibilidades. E aí a gente encerra por aqui com enorme gratidão, não deixando de lembrar vocês, preencham direito os seus cadastros, não deixe ninguém fazer isso para vocês. Tudo que é seu, então é você quem tem que assumir essa tarefa. Preencham o quiz e a frequência. E muito obrigada.